O amor é a tua missão. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Com minhas forças coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Bom dia, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo para este momento em que mais uma vez nós nos unimos para rezarmos juntos a nossa comunhão espiritual. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhando mais uma vez para o Evangelho de São João, já no finalzinho, Jesus vai nos dizer assim: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, olhando o Evangelho de hoje, nós conhecemos aquela famosa passagem que por 3 vezes Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E onde durante muito tempo se associou essas 3 vezes a esta ideia das 3 negações de Pedro. Como Pedro negou 3 vezes Jesus, por 3 vezes Pedro é convidado a reafirmar o seu amor, compensando aquilo que tinha feito. E embora esse não seja o foco da nossa reflexão de hoje, isso já nos é um aprendizado, que nós precisamos reparar aquilo que a gente fez. Nós conhecemos muito bem a história de Zaqueu, que quando tem a visita de Jesus na sua casa, se levanta no meio dos convidados e diz isso, né? Que olha, se eu roubei alguém, eu restituirei 4 vezes mais, não lembro agora qual é o número exato, mas significando que Zaqueu estava disposto a reparar o que ele tinha feito de errado. E muitos veem nessas 3 afirmações do amor de Pedro uma reparação pela sua negação. E aí eu pergunto a você, irmão, quanto você tem reparado, quanto eu e você, melhor dizendo, temos reparado os nossos erros. Nós somos do tipo que falha com a pessoa e não pede sequer desculpa, deixa a história ser esquecida, mas ela fica aqui no coração e na alma, porque a gente não repara, a gente não quer consertar, a gente não quer compensar aquilo que a gente faz. E é preciso. Às vezes a compensação é uma palavrinha simples, um desculpa, não foi minha intenção, um agradozinho para poder desfazer, né, aquele mal-estar. Comprei aqui um chocolate para você, para
reparar o que aconteceu. E outras vezes a reparação é mais séria, mas ela é importante, meus irmãos. Ela é importante, em nome da justiça, que essas reparações sejam feitas. Uma outra leitura que a gente pode fazer é uma leitura indo diretamente no original dessa passagem. E quando a gente vai no original dessa passagem, é interessante que os gregos eles têm mais de uma palavra que nós traduzimos para amor no português. E quando a gente olha esse diálogo no grego, que foi a língua em que esse evangelho foi escrito, é interessante porque a gente vê Jesus assim, falando: Pedro, tu me amas? Só que esse amas de Jesus é o ágape, que é o amor perfeito, o amor desinteressado, o amor gratuito, que não leva em conta o prazer ou a qualidade que o outro possui. E quando Pedro responde, Pedro não responde ágape para Jesus e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas a tradução disso é filéu ou filia. E filia é o amor da bondade. Eu amo porque o outro é bom. Se o outro não for bom, eu já não amo mais. E aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Amor ágape. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filia. E aí pela terceira vez Jesus pergunta. Mas aí quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filias? Tu me amas com esse amor? E aí alguns vão dizer que é por isso que Pedro fica triste. Porque aí Pedro entende. E no hebraico eles também têm três palavras diferentes. Agora eu não lembro quais são as três expressões. Uma delas é ahav, mas eu não lembro agora quais são as outras duas. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me filias? E aí Pedro fica triste porque ele percebe que Jesus entendeu que o amor que Pedro tem por ele não é o amor que Jesus estava esperando. E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te filio. O Senhor sabe que esse é o amor que eu tenho. E isso tem que nos levar a refletir: com que amor eu tenho amado a Deus? Será que eu estou na igreja por puro e mero prazer, que é o amor eros? Ah, como é gostoso, como é maravilhoso. E é bom sim, é maravilhoso. Já diz o Salmo: quão bom e agradável é com os irmãos viver em união. Isso é ótimo. Só que também existe um momento de Calvário. E a gente sabe que no Calvário a maioria correu. Porque tinha amor eros, amor de interesse, amor de prazer. Muitos de nós ainda estamos no início da nossa caminhada, e nessa caminhada existe sim esse apelo, esse fervor, mas com o tempo a gente precisa ir amadurecendo como um relacionamento. A minha experiência com Deus, a minha fidelidade a Deus não pode estar relacionada a um interesse, a um prazer, porque as noites escuras, como diz São João da Cruz, aparecem, os desertos interiores, o deserto da alma, ele surge. E eu preciso me manter firme. Quantos de nós não estamos na igreja por aquilo que a gente ganha, pelas qualidades das coisas? Não, igual eu vou na igreja porque fulano fala muito bem, aquele ministério de música é muito bom, e porque é isso, e porque é aquilo. E aí a gente vai enchendo ali de adjetivos a nossa caminhada cristã, e volta a dizer, esses adjetivos eles são lindos e válidos. Mas era esse amor que Pedro tinha por Jesus. E Jesus esperava mais de Pedro. Pedro, eu quero ágape. Eu quero ágape. E Pedro ainda não tinha ágape para dar. Ele tem a partir de Pentecostes, que é o que a gente vai vivenciar no domingo. A partir de Pentecostes, Pedro tem ágape. E a gente vê isso, ele se levantando para testemunhar, estando disposto a morrer na cruz, porque o Espírito Santo gerou nele o amor pleno, o amor desinteressado, o amor gratuito. E é esse amor que nós precisamos buscar. Porque às vezes as coisas passam e a gente não tem amor para ficar. E a gente passa com elas. Eu lembro que logo que eu fiz o meu treinamento de liderança cristã, isso no ano 2000, eu lembro que eu estava num encontro do movimento, e aí o Wagner, um
rapaz maravilhoso, né? Foi até um dos presidentes nacionais do TLC por um tempo. E uma vez o Wagner pregava pra gente e ele falava assim, olha, se tirar de você o que você tem, o que fica? E, gente, já se passaram aí 23 anos e até hoje eu carrego essa pergunta comigo. Para nós que temos muitas vezes tantos ministérios maravilhosos na igreja, não, porque eu sou ministro extraordinário da Eucaristia, eu sou ministro extraordinário da Palavra, eu sou pregador, eu sou músico, eu sou intercessor, eu sou da pastoral A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, né? E eu faço parte da missão tal, da comunidade não sei o que. Se tirarem tudo isso de você, o que é que fica? Uma vez eu ouvi uma história, não sei se é verdade, que um grande músico, muito talentoso e muito conhecido, famoso da Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib, colocou ele para vender cachorro-quente nos eventos da Canção Nova. Ele não ficava mais lá no palco, no Ministério de Música, para desenvolver nele a humildade. E ele fala, cara, eu fiquei lá, porque eu não sou o meu ministério. Eu não posso ser na igreja o que eu faço apenas. Porque se no dia que eu não fizer mais, o que acontece? A minha fé acaba? Minha comunhão com Deus vai embora? Porque eu só estou na igreja pelo que eu faço? Eu já passei por isso uma vez. Na minha primeira passagem pela igreja, eu estava na igreja por causa disso aqui, ó. Eu era ruim, hein? Imagina se fosse bom. E quando me tiraram isso, não, Marconi, a gente arrumou uma outra pessoa para tocar, né? E a gente acha que você não está tão compromissado. Não é que eu faltava compromisso, eu era ruim mesmo. E aí eu me afastei, eu fui embora. Fiquei mais de 1 ano e meio afastado da igreja. Isso pré-adolescente, 12, 13 anos. Mas fui embora. Porque eu estava na igreja pelo que eu fazia, pelo que eu tinha. E isso não é amor ágape. Por isso que o que a gente tem que pedir nessa comunhão espiritual hoje é isso. Agora também, que a gente não fique decepcionado, chateado. Óbvio que a gente precisa sim buscar, essa é a nossa meta, é nosso alvo. Mas é bonito que mesmo Pedro falando, Senhor, eu te amo como amigo, eu gosto de você. Como se Jesus falasse assim, Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse, eu gosto de você. Imagina no relacionamento, você chegando pro seu marido, pra sua esposa, seu namorado, sua namorada, eu te amo. E ele, eu gosto de você. Nossa, isso acaba com a gente. Era isso que Pedro estava fazendo com Jesus. Você só gosta de mim, Pedro? Mas mesmo Pedro só gostando, o que Jesus disse? Apacenta. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E quando a gente vai lá no original dessas expressões, a gente sabe que essas ovelhas, esses cordeiros, representam os bispos, representam os sacerdotes e representam todo o povo de Deus. Mesmo com esse amor ainda limitado, Jesus não retira a missão de Pedro e fala, cumpre a tua missão, apacenta. E a gente sempre que apacenta, sabe que apacentar é cuidar. Por isso que a palavra de hoje, a frase de hoje do Comunhão Espiritual é, o amor é tua missão. Porque é nossa missão buscar amar a Deus de maneira gratuita e desinteressada, e é nossa missão amar. Mesmo só gostando de mim, Pedro, disse Jesus a ele, cuida dos meus bispos, cuida dos meus sacerdotes, cuida do povo de Deus. E olhando para isso, nós podemos entender duas realidades. Primeira, a missão do Papa. Nós temos um Papa, Papa Francisco. Ele é o nosso Papa. Muitos podem não gostar do que ele fala, do que ele faz, muitos podem questionar, mas ele é nosso Papa. Assim como Pedro, sem sombra de dúvidas, foi questionado, um pescador, um homem turrão. Assim como tantos outros papas na história da igreja foram questionados. Mas precisamos lembrar que Francisco é o nosso Papa. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. E precisa da nossa oração. Porque se você e eu, que estamos na frente de alguns projetos dentro da comunidade, como a gente costuma falar, a gente já apanha, a gente já sofre, imagina aquele que recebeu de Jesus a missão de apacentar os cordeiros e as ovelhas. Precisamos zelar pelo nosso Papa, na oração, na misericórdia, na escuta daquele que o Senhor escolheu.
E a segunda realidade é a realidade de também nós, como cristãos leigos, apacentar, cuidar do nosso Papa, dos nossos bispos, dos nossos sacerdotes. Eu vim de uma paróquia onde eu tinha muitas dificuldades com o meu sacerdote. E um dia eu escutei uma frase que mexeu muito comigo. Que a frase dizia assim: o sacerdote, ele é o resultado das orações do seu povo. E aquele dia eu entendi porque eu não rezava por aquele padre. Eu muito mais reclamava, murmurava e lamentava. Nós precisamos apacentar o nosso Papa com a nossa oração. Precisamos apacentar o nosso bispo com a nossa oração. Mas olhando para aquele que hoje está mais próximo de nós, que é o Padre e o povo de Deus, nós precisamos também apacentar o povo de Deus e o nosso sacerdote. E estes que nos são mais próximos, não apenas com a oração. Porque apacentar é cuidar. E às vezes precisa-se de uma palavra amiga, às vezes precisa-se de estar presente. Ser presente. Presentear. Servir. João Paulo II dizia: todo evangelizado se torna evangelizador. Como você e eu podemos dizer que somos evangelizados, que somos cristãos católicos, se a gente não contribui com nada na igreja, muitas vezes? Não assumimos nada, não tenho um trabalho pastoral, não tenho um trabalho no movimento, eu não consagro o meu dízimo, eu não ajudo em nada. Mal e mal dou um ofertório na missa. Nós somos chamados a fazer mais, a cuidar daqueles que o Senhor confiou. Peço perdão porque eu já me estendi um pouco demais, e é por isso que nós neste momento nos colocamos em comunhão espiritual, pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que, olhando às vezes até para as coisas do mundo, não te amamos com amor pleno. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que o nosso amor foi limitado e pelas vezes que não acreditamos que mesmo com amor limitado o Senhor nos chamou. Porque assim como o Senhor não desistiu de Pedro, mesmo Pedro tendo seu amor limitado, o Senhor não desiste de nós. Nós somos teus chamados e teus escolhidos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não entendemos aqueles que o Senhor também escolheu. Os outros que o Senhor colocou na caminhada e que a gente não entende, não acolhe. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não apacentamos, não cuidamos, muito pelo contrário, ferimos com nossas palavras, com nossas reclamações e críticas, o nosso Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo, nosso sacerdote e todo o povo de Deus. Dedicamos hoje, Senhor, essa comunhão espiritual, uma vez que cremos firmemente na Tua presença real e verdadeira na Eucaristia. Que essa comunhão espiritual venha à nossa alma, mas que as graças dela não fiquem apenas conosco, mas que se dirijam ao nosso Papa, ao nosso Bispo, ao nosso pároco, a todo o clero da nossa igreja, mas também ao povo de Deus. Que sejam apacentados, Senhor, espiritualmente pelas graças dessa comunhão espiritual que hoje fazemos, que hoje recebemos. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos nós. A gente se encontra segunda-feira novamente na comunhão espiritual.